Então bora lá, vamos fazer uma ligeira recapitulação aqui antes da gente ir para essa coisa de amplificadores mesmo, que a gente vai precisar dessas outras informações, tá? A ideia aqui é a gente fazer amplificadores a transistores, tá? Porque a gente vai chamar de transistorizados. Não gosto muito desse nome não, mas não tem como fugir também, tá? Exatamente. É um pouco resquício aí dessa época de que tinha coisa com válvula, né? Mas enfim, vamos lá. Em termos dos transistores, a gente está vendo dois tipos, né? O primeiro deles aqui, que é o transistor bipolar, eu vou fazer os exemplos com o NPN, mas a gente já discutiu essa história do PNP, exatamente a mesma ideia, tá? No caso aqui do transistor bipolar, eu tenho esse cara aqui, e aí a ideia é que eu tenho uma tensão que a gente chamou de VBE, que é a tensão que é como se fosse uma tensão de controle, tá? Tem essa corrente aqui que a gente está chamando de IB, corrente IC, e essa tensão VCE, que vão ser meio que as variáveis que vão interessar nesse cara aqui, beleza? E aí a gente tinha três situações, tá? Uma delas é o que a gente chamou de situações, né? Tem três regimes de operação aqui, tá? Três modos de operação. O primeiro que a gente chamou de corte, que acontecia quando o VBE era menor do que zero e o VCE era maior do que o VBE, tá? Isso aqui essa configuração de tensões aí vai levar a essa junção base emissor e essa junção base coletor, as duas ficarem reversamente polarizadas, tá? Nessa situação aqui, o modelo era IB igual a zero e C igual a zero, ok? A gente tem uma segunda região de operação aqui, que a gente chamou de modo ativo, que acontecia quando o VBE é maior que zero, que aí a junção base e emissor está diretamente polarizado, e quando o VCE é maior do que o VBE. Nessa situação aqui, a gente tinha o seguinte modelo. IC é igual a IS, que para todos os efeitos é uma constante, exponencial do VBE dividido por VT, que é aquela tensão térmica, 1 mais VCE dividido por VA. E o VA para a gente é aquela tensão early, que para todos os efeitos também para a gente é uma constante, tá? E aqui nessa situação ainda acontecia essa relação de que IC igual a beta IB, e esse beta para a gente vai ser um parâmetro do transistor, ok? E a gente tinha uma terceira região de operação aqui que a gente chamou de saturação, tá? Que acontecia quando VBE é maior do que zero, a junção base emissor está diretamente polarizada e o VCE está pequeno em relação ao VBE. Isso quer dizer que a junção base coletor vai estar diretamente polarizada também. As duas vão estar diretamente polarizadas, tá? Nessa situação aqui, o que acontecia era a coisa funcionava aproximadamente como sendo VBE vai ficar aproximadamente constante igual ao VBE, o que a gente chama de VBE SAT, e o VCE vai ficar aproximadamente constante igual a esse valor aí VCE SAT, que a gente lê também como um parâmetro do dispositivo. Beleza? Do outro lado aqui, a gente tem o dispositivo, o transistor NMOS, que é aquele que a gente fez aqui, tá? Que é aquele que a gente fez aqui. O NMOS também vai ter um análogo, um dual dele, que é o PMOS, que vai funcionar na mesma lógica que o NP, que funcionava entre o NPN e o PNP, tá? Funciona exatamente na mesma lógica. Quando a gente for fazer mais exemplos mais concretos, vai ficar mais claro no meu entender, tá? A interface dele, a gente usou esse símbolo de circuito, e aí o que interessa pra gente é essa tensão que a gente está chamando de VGS, essa tensão que a gente está chamando de VDS, essa corrente que a gente está chamando de corrente de dreno, tá? Repare que nesse caso particular do NMOS, tá? O terminal da porta está eletricamente isolado dos outros terminais, tá? Eletricamente isolado, não é uma junção ali que nem lá no transistor bipolar. E aí, para todos os efeitos aqui, para a gente, eletrônica 1,
a gente vai considerar que a corrente de porta é igual a zero. Beleza? A gente vai considerar sempre o caso de baixa frequência, essa corrente de porta vai ser zero. Tá? Isso aí não é verdade nos dispositivos avançados, aí, tipo estado da arte. Tá? Essa corrente de porta aí é um problema hoje. Tá? Mas aqui, para todos os efeitos, para a gente vai considerar que a corrente é sempre zero. E aí eu tenho 3 regiões de operação também. Tá? Uma delas que a gente vai chamar que a gente chamou de corte, que acontece quando o VGS está menor do que o VT. Beleza? Basta o VGS estar menor que o VT, e aí eu não vou perceber a formação daquele canal de condução entre a fonte e o dreno. Tá? Ah, professor, preciso observar a tensão VDS? Não, tipo, já não tem canal, cara, não vai conduzir. Tá? Pouco importa a tensão VDS. Nessa situação aqui, o modelo é ID igual a zero. Beleza? E repare que é muito parecido, né? IC é o análogo do ID, ok? IC igual a zero, ID igual a zero, quando uma tensão de controle aqui for baixa. Tranquilo? Segundo modo de operação para a gente aqui, a gente vai chamar de modo de saturação, nesse caso. Vai acontecer quando? Quando o VGS for maior do que o VT, maior ou igual ao VT, porque aí eu garanto que tem condução, formação daquele canal de condução, e quando o VDS, que é a outra tensão, tiver maior do que o VGS menos VTH. Beleza? Quando o VDS tiver grande, tá? Tipo assim, grande em relação ao quê? A essa tensão VGS menos VT. Que vários autores vão chamar essa quantidade aqui, VGS menos VT, de tensão de overdrive. Tá? Em alguns livros vão ver, alguns autores chamam isso aqui de VOV, ou alguma coisa assim, V de overdrive voltage, alguma coisa nesse sentido. Tá? Raramente eu vou usar essa nomenclatura, mas tipo, tem alguns autores, principalmente americano, usa essa nomenclatura. Tá? Nessa situação aqui, a gente fica com a corrente ID de meio, o que eu vou chamar aqui de KN, tá? E aí já defino aqui o que é o KN, VGS menos VTH ao quadrado, 1 mais lambda VDS. Esse lambda, para a gente, para todos os efeitos, é um parâmetro que a gente vai receber do fabricante, tá? Uma coisa a se perceber, a gente calculou esse lambda aqui, calculou assim entre aspas, tá? A gente calculou como que era a derivada dessa corrente, que a gente chamou de corrente de saturação, como é que era a derivada dessa corrente em relação ao VDS, como é que o VDS controlava essa corrente, tá? E aí a gente aproximou essa variação, com um modelo linear, e aí foi aí que a gente chegou nesse lambda, tá? Mas se vocês se lembrarem, esse lambda é proporcional a 1 sobre L, tá? Então, o que acontece? Quanto mais comprido eu faço meu transistor, maior fica aquele lambda ali. Beleza? Aqui, eletrônica 1 para a gente não vai importar tanto, que a gente não tem controle sobre não vai ter muito controle sobre essa geometria, na maioria dos casos. Mas para quem for fazer eletrônica 2 ou se enveredar para essa coisa de microeletrônica, essa observação aqui é um fator assim, crucial para fazer várias coisas. Tá? Segunda coisa, esse KN, eu estou definindo como uma constante que está pegando todas as outras constantes que tinham na equação, que era μn, que era mobilidade, o Cox, que era o epsilon do material isolante que eu uso para construir a porta, dividido pelo Tox, que era a distância, a espessura desse óxido. Tá? Para a gente vão ser tudo constantes. Vezes o W dividido por L. Isso aqui é o que eu estou chamando de KN. Tudo bem? Cuidado que eu vou usar esse KN aqui. Tipo assim, vão ter vários autores, cada um vai definir essa sua constante aí de um jeito, tá? Eu vou definir aqui esse KN pegando tudo, tá? Pegando todos os números, vamos chamar todas as constantes, mas é mais comum, acho que o livro do Hazard faz isso, ele define o KN só com esses dois valores aqui, aí ele deixa o W sobre L, que é, se não me engano lá o Hazard chama de razão de aspecto.
ele deixa de fora, tá? Mas é porque ele já é muito focado em microeletrônica mesmo. No datasheet não tem o KN, né? Cada um individualmente. Então, no datasheet nem tem nenhum desses valores aí. Eu nunca encontrei um datasheet que tem todos esses valores aí. Nem a mobilidade, nem o COX, nem o W sobre L, nem mesmo o que eu estou chamando de KN. Tá? Tipo assim, eu nunca vi nenhum de discreto, tá? Tipo assim, de transtor discreto. Só que isso não quer dizer que a gente não consiga fazer o projeto das coisas. Tranquilo? Assim como lá no transtor bipolar a gente não tinha a informação sobre o IS e ainda assim a gente se vira, tá? Do lado de cá a gente também vai se virar com o que a gente vai ter. Tudo bem? Mesmo porque é importante conseguir fazer o projeto de maneira, o máximo possível, de maneira independente dessas constantes aí. Tá? Pergunta? Não? Então, seguindo. Tem um terceiro modo de operação aqui que a gente está chamando de, que a gente vai chamar de triodo, que é... Porque no NPN a gente tem a relação de C igual a 10 e P. Isso, que é... Isso. No N1, A gente vai dar um jeito de estimar esse KN aí, a partir das informações que a gente vai ter, mas para fazer isso eu preciso falar um pouco, eu preciso falar outras coisas para vocês entenderem o que é transcondutância, porque transcondutância é um valor que a gente vai ter, é um número que a gente vai ter. Aí de lá a gente consegue pegar e fazer uma estimativa dessas constantes aqui, porque a gente tem algumas relações que relacionam esse K com a corrente, com essa transcondutância, com alguns parâmetros. Aí então a gente consegue meio que estimar um valor assim usável, né? Vamos chamar. Beleza? Agora, se a gente estiver falando de circuito integrado, você tem todas as informações. Você sabe o valor da mobilidade, você sabe o COX, você sabe o W sobre L, porque é você que vai dizer quanto que é, você sabe o lambda, você sabe tudo. Meio que você sabe tudo. Tá? Você sabe até muito mais do que isso aqui. Beleza? Vai ter uma terceira região que a gente vai chamar de região de triodo, que vai acontecer quando o VGS for maior do que o VT. Beleza? VGS for maior que o VT. VGS maior que o VT significa que tem o canal formado lá. Tá? E que o VDS está pequeno. Pequeno quanto? Menor do que o VGS menos VTH. Beleza? Repare que é tudo muito parecido, tá? Na região de corte aqui no transtor NPN, o VBE tem que estar pequeno em relação a um parâmetro. Esse parâmetro aqui é o número 0. Do lado de cá, o VGS, que é a tensão de controle, tá vendo lá? É a tensão análoga aqui, tem que estar pequena. Só que aqui nosso dispositivo não gira em torno do 0, gira em torno desse VTH. Tá? Tem alguns dispositivos, transistores N, transistores P, que o cara fabrica de forma que esse VT seja 0. Tá? Agora, isso não é necessariamente verdade, nem é o caso mais comum. O caso mais comum é quando esse VT aqui é um número positivo para todos os efeitos. Tá? Modo ativo. Repare que é o VBE, nesse caso aqui, que a tensão de controle tem que estar maior do que um determinado número, aqui também. A tensão de controle tem que estar maior do que esse parâmetro aqui, que é o VT. E a outra tensão lá, no caso aqui, tensão VCE e a tensão VDS, tem que estar maior, tá, do que aquela quantidade que é a tensão de controle. Beleza? Repare que do lado de cá, a tensão de controle, se eu for pensar, na verdade, essa tensão de overdrive aqui, ó. Que eu posso pensar que isso aqui é VGS menos VT tem que ser maior que 0. Beleza? E aí, o que na verdade fica o análogo assim, bem preciso entre o VBE e o lado de cá é o VGS menos VT, que é essa tensão de overdrive. Beleza? E do lado de cá preciso estar com a tensão de controle maior que 0, mesma coisa do lado de cá. Preciso estar com a outra tensão, a tensão controlada, vamos chamar assim, menor do que essa tensão de controle. Beleza? Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Pergunta. O que é a saturação de cada um? É o nome clássico, tá? Assim, o que acontece do lado de cá, ó, alguém chamou de saturação porque acontece o seguinte. Tecnicamente, esse cara aqui você controla ele você controla a corrente IC com a corrente de base. Você pode pensar assim. Tá? Inclusive, era assim que começou a imaginar a coisa. Eu injetava uma corrente na base e aí eu obtinha uma corrente IC maior. E aí, se você pensar desse jeito, tá?
vai chegar um ponto de corrente que você coloca lá na base, que você aumenta aquela corrente e não aumenta mais a corrente IC. Entendeu? Você aumenta a corrente que está entrando aqui na base e não aumenta mais a corrente IC, ou começa a não aumentar mais na mesma proporção. Então, você disse que começou a saturar. Isso acontece nessa região aqui que a gente chama de saturação. Tá? Do lado de cá, a saturação vem do gráfico, porque esse cara aqui, ó, desde o começo alguém pensou, pô, esse cara aqui é uma corrente ID controlada por tensão. Beleza? Nunca teve essa confusão de corrente controlando corrente aqui no transistor MOS, porque a porta é isolada. Tá? Então, a corrente é zero, logo de cara, essa corrente de controle aqui, a corrente é zero. Tá? Então, o que acontece? Do lado de cá, o pessoal começou a olhar e falar, pô, do lado de cá eu aumento a tensão VDS e eu não vejo mais a corrente aumentar. Essencialmente é isso, tá? Porque o gráfico é alguma coisa assim, né? O gráfico aqui, VDS por ID. É alguma coisa assim. E essa região aqui, ó, é a região de saturação. Beleza? Essa região aqui é a região de saturação. Tá? Mas sim, é o nome clássico, cara. Eu concordo que era bom ter o mesmo nome. Mas não tem como fugir também desse nome clássico, tá? Entendi. Pergunta. Eu lembro que quando a gente foi estudar sobre biópsia, a gente viu das correntes de polarização e que elas tinham a ver com os transistores. Exatamente. O que seriam essas correntes de polarização? Aquela corrente de polarização, na maioria dos casos, é essa corrente IB aqui, ó, que tá entrando aqui. Na maioria dos casos. Beleza? E assim, quando eu for montar, tipo assim, eu podia aqui agora desenhar como é que é mais ou menos o estágio de entrada do amplificador operacional. E fica muito nítido de que é esse terminal aqui que é o terminal de entrada. Ou esse terminal aqui, se eu estiver fazendo com o transistor MOS, né? Esse aqui é o terminal de entrada, tá? Mas eu prefiro deixar para mostrar isso um pouco mais para frente, se for o caso, depois que eu estiver falando de amplificadores mesmo, assim, tipo as 3 topologias básicas e tal. Mas então é porque chama de polarização, que é como se essa corrente ela gerasse algum modo no transistor, entra a corrente, então aí entra no modo ativo, por causa das tensões. Então, a gente precisa, tipo assim, quando a gente está fazendo lá o amplificador operacional, na maioria dos casos a gente quer o primeiro estágio no modo ativo, aquele primeiro estágio lá, para ter muito ganho. Esse é o projeto clássico, tá? E aí o que acontece? Para estar no modo ativo, não tem como botar IB igual a zero. Porque se eu botar IB igual a zero, vou ter IC igual a zero. Aí eu não consigo manter no modo ativo com corrente de base zero. Porque a junção fica reversemente polarizada e aí bagunça a coisa. Entendeu? Então, por conta disso aqui, ó, eu vou ter uma corrente IC lá entrando no circuito, eu vou mostrar o princípio de funcionamento hoje dos amplificadores, como é que é a ideia básica de qualquer amplificador, tá? E eu preciso dessa corrente IC aqui. No caso aqui eu vou precisar dessa corrente ID. Tudo bem? No caso, então, é como se na verdade a corrente é meio que a causa e ela gera a diferença de tensão. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora. Repare que essa confusão não existe no transistor MOS, né? Essa discussão entre, tipo, essa corrente aqui não é sempre zero, que a porta é isolada, acabou, não tem muita conversa. Beleza? Só acontece aqui. Você pode enxergar esse cara aqui, o NPN, de duas formas, como sendo uma fonte de corrente controlada por corrente. Eu injeto IB e eu obtenho IC. Você pode pensar assim. E aí, essa equação aqui é o que vai dizer pra gente como é que está funcionando. Só que é mais útil, e aí vai ficar mais claro nessa aula e provavelmente na aula que vem, quando eu explicar o que é a transcontância, tá? Que é mais útil entender esse cara aqui como sendo uma fonte de corrente controlada por tensão. Beleza? Então eu coloco tensão, uma tensão de controle aqui, que é o VBE, e eu obtenho a corrente IC. Assim como é do lado de cá. Do mesmo jeito que é do lado de cá. Tranquilo? Porque se você pensar em termos de corrente, não vai fazer sentido a ideia da transcontância. Professor, então se eu fizer um amp-op com o transistor MOS, só com o transistor MOS eu não vou ter corrente de polarização? Essa corrente aqui é zero em primeira aproximação, mas 0, 0, 0 nunca é. Tem uma correntezinha lá, mas é muito pequena. É muito Picoamperes. Nossa, nem se compara. Tipo, ordens de grandeza menor. Várias ordens de grandeza menor. Enquanto aqui, ó, enquanto do lado de cá, tipicamente a gente tem que botar microamperes, tá? Assim, tipicamente, tá? Microamperes.
Do lado de cá, cara, tipo, entra, sei lá, picoamperes, até menos. Tá? Assim, 3, 4 ordens de grandeza menor mesmo. Até aí, tudo bem? Fechando aqui. Repare que aqui, ó, no triodo, o modelo fica ID igual a... não vai ficar bom eu chamar esse KN de KN não, tá? Porque aí eu não vou conseguir usar o mesmo número. Não, vou sim, porque é MN, CO, W sobre L, isso, KN, não, beleza. VGS menos VTH vezes VDS menos VDS quadrado sobre 2. Então esse aqui é o modelo, esse aqui vai ser o modelo na região de triodo, ok? Vamos lá, ó. Repare que nos dois casos, e isso é extremamente, isso aqui, essa tela aqui, tipo, extremamente relevante, tipo, tira um print dela depois, tipo, imprime ela aí, igual, leva com vocês, tá? Pra tudo, beleza? Esse aqui é o resumo da coisa toda. Mas ainda, repare que nos dois casos, eu tenho VBE, ou sei lá, vou chamar aqui no caso de cá, VBE entrando, isso aqui é uma função que entra o VBE e sai IC. Do lado de cá eu tenho uma função, isso aqui é uma função que entra VGS e sai ID. Nos dois casos, o transistor funciona como uma coisa, uma caixinha preta, que pega uma tensão de controle e transforma numa corrente. Tudo bem? Nos dois casos. Tá? Nos dois casos. Repare aqui, ó. Tô pegando o VBE e transformando em corrente. No caso aqui é 0 vezes VBE. Essa aqui é a função. 0 vezes VBE é 0. Beleza? No caso aqui é 0 vezes VGS. Ok? Do lado de cá eu tô pegando VBE e transformando em C. Do lado de cá eu tô pegando VGS e transformando em D. E aqui no final, não fica muito claro, não ficou muito nítido aqui, tá? Mas o que a gente está pegando é pegando VBE e transformando em C também, tá? E aí fica mais visível isso quando a gente faz o gráfico aqui, ó, VBE por IC. E aí essa coisa aqui é exponencial. E quando a gente faz o gráfico aqui, VCE por IC é alguma coisa assim. Aumenta à medida que o VBE aumenta. Ok? Mas repare que entrou VBE, saiu IC. Entrou VBE, saiu IC. Tudo bem? Entra VBE, sai IC. Tudo bem, gente? Do lado de cá no lado animais, mesma coisa, tá? Na hora que eu faço o plot aqui, ó, VDS por ID, repare que é muito parecido, tá? Que na verdade tem uma família de curvas, né? Essas curvas aumentam à medida que o VGS aumenta, ok? E se eu fizer o gráfico aqui, ó, VGS por ID, corrente de dreno, eu vou ter alguma coisa assim, que é muito parecida com essa daqui. Agora, atenção para o detalhe que aqui essa função aqui é exponencial, essa função aqui é quadrática. Tranquilo? Essencialmente, essa é a diferença que a gente tem, tá? Agora, repare que as duas têm uma característica muito parecida, né? Tá? As duas vão ser funções que a gente vai chamar de expansivas, né? A gente bota o número e ele aumenta, o número aumenta. Beleza? Quando eu boto o número na exponencial, tende a aumentar o tamanho do valor. Quando eu boto alguma coisa ao quadrado, tende a aumentar. Tá? Essencialmente a ideia é essa. Tudo bem, gente? Nos dois casos, entra VBE e sai IC. Tá? Agora, atenção para o fato de que essa tensão VCE acaba sendo importante para a gente também. Tá? Ela acaba sendo importante para a gente também, porque ela, de alguma forma, de maneira, vamos chamar assim, subsidiária, ela controla a corrente IC também, ela influencia no que está acontecendo na corrente, tá? Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Beleza? Ela eventualmente influencia, tá? Então, eu normalmente gosto de pensar nesses caras aqui como sendo eu vou chamar aqui de, sei lá,
F', tá? Como sendo uma função que pega VBE e o VCE e transforma em C. Então, repare que tem duas variáveis, tá? Do lado de cá, a mesma coisa, tá? É como se eu tivesse uma função F' que pega o VGS e o VDS, pega as tensões e transforma em corrente D. Tudo bem? Então, também é uma função de duas variáveis. Por isso que eu vou ficar escrevendo aqui, quando eu for fazer as derivadas aqui, vão ser tudo derivadas parciais para mim. Que normalmente alguém pergunta, pô, por que está fazendo derivadas parciais? Porque, para mim, porque é uma função de duas variáveis. Beleza? E a gente vai estudar isso daqui, adiantando já o que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai fazer o estudo igual vocês fizeram lá em cálculo 3. Quando você tinha uma função de duas variáveis, você fazia aquela ideia de derivadas parciais, era estudar o que acontece quando eu caminho numa direção, na direção de uma das variáveis. O que acontece quando eu caminho na direção de outra variável? Beleza? O que acontece? Tudo bem? Vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui. Exatamente o que a gente vai fazer aqui. É como se tivesse um plano, né? Um plano que é o plano do VGS ou VBE com o VDS. Isso aqui são as entradas da função. Beleza? A corrente é uma superfície que fica em cima desse plano aí. Uma superfície qualquer, que é descrita por essas equações aí. Beleza? E a gente vai fazer igual vocês fizeram em cálculo 3. Algumas horas a gente vai andar nessa direção aqui e tentar entender o que o dispositivo faz quando a gente anda nessa direção. E algumas outras horas a gente vai andar nessa direção. E a gente vai tentar entender o que o dispositivo faz quando a gente anda nessa direção. Beleza? Para simplificar, vamos chamar assim, entre aspas, simplificar um pouco o que está acontecendo. Porque depois o que ele está fazendo de fato é juntar as duas coisas. Beleza? Mas a gente vai se separar igual se fizeram em cálculo. Tudo bem? Mas repare, tudo isso aqui é a ideia essencial, tá? Só para fechar essa coisa aqui. Nos dois casos, os modos de operação, eles vão servir, do ponto de vista do circuito, para a mesma coisa, tá? No caso aqui, corte, chave aberta. No caso entre o coletor e o emissor, ou entre o dreno e a fonte. Ok? Se eu botar em corte, o que eu estou querendo fazer é uma chave aberta. Corrente igual a zero. Beleza? É isso que está acontecendo. Nos dois casos. Quando eu estou aqui, modo ativo no transistor bipolar e modo de saturação no transistor MOS, o que a gente está fazendo é fonte de corrente controlada por tensão entre o terminal aqui do coletor ou do dreno, entre o emissor e a fonte. Beleza? Fonte de corrente controlada por tensão, que é essa parte aqui, ó, esse pedaço aqui, fonte de corrente controlada por tensão, e esse pedacinho aqui, resistor. Fonte de corrente controlada por tensão, que é esse pedaço aqui, resistor. Ok? Em paralelo com o resistor. Exatamente nos dois casos. Tá? O controle da fonte muda. Muda, porque a equação, um lado lá é exponencial, outro lado é quadrático. Então a forma, tipo assim, o quanto eu consigo controlar uma coisa e a outra, o quão forte é o controle, vai mudar um pouco. Mas a gente vai entender que é a mesma coisa. A gente vai lá calcular e falar, beleza, como que acontece esse controle? A gente vai estudar isso e falar, vai juntar essa informação e vai dar um nome para ela e vai ser o mesmo nome para os dois, porque é a mesma ideia. Vai mudar a fórmula na hora de calcular, mas é a mesma ideia. Beleza? E eu gostaria que vocês, assim, desde o começo, entendessem que é a mesma coisa. Não é dois mundos diferentes, é a mesma coisa. Beleza? É exatamente a mesma coisa. Nesse aqui, no último modo aqui, que é saturação do bipolar e modo de triodo, no caso do transistor MOS, o que a gente vai estar tentando fazer é chave fechada, como se fosse um curto-circuito, na medida do possível. Beleza? A gente vai ver que a gente não consegue fazer um curto-circuito certinho, mas na medida do possível é isso que a gente está tentando fazer. Curto-circuito entre o coletor ou o dreno e o emissor e a fonte. Beleza? E aí, daqui vai sair dois usos comuns dos transistores. Assim. Desconheço outros usos, tá? Só conheço dois usos para transistor. Um deles é quando a gente está pegando... Cadê meu marcador? É quando a gente está juntando modo de corte com modo de saturação ou modo de corte com modo de triodo no lado de cá para fazer porta lógica.
ou para fazer circuitos chaveados. E aí, se eu garantir que o transistor está sempre operando, corte e saturação no caso do bipolar, ou corte e triodo no caso do transistor MOS, é sempre uma chave. É um interruptor. Só que o interruptor controlado por tensão. Tem uma tensão de controle que diz se está a chave aberta ou fechada. Pronto, o interruptor controlado por tensão. Tá? Por outro lado, se eu estiver usando aqui modo ativo, no caso do bipolar, e modo de saturação, no caso do transistor MOS, o que a gente vai fazer é amplificadores. Amplificadores lineares, né, no caso. Amplificadores, essencialmente. Eu vou mostrar hoje para vocês como é que é o princípio de fazer os amplificadores. Tudo bem? Tá tranquilo? Mas, cara, isso aqui é tudo que vocês precisam saber. Tudo que você precisa saber de eletrônica está aqui nesse desenho. Essencialmente. Tá? Todo o resto... Assim, o que não está aqui? Aquela história de diodos. Mas, tipo assim, meio que estou supondo que você já sabe aquilo lá, o resto está aqui. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia, então, de fazer o amplificador? Tá? Primeira coisa, a gente precisa definir o que é um amplificador. A gente precisa parar e definir o que a gente está chamando de amplificador. Beleza? Porque, enfim. Vamos lá. Amplificador para a gente vai ser uma coisa. Eu vou definir. Amplificador. Eu vou definir como sendo, tá? Uma função que pega uma variável de controle. Eu vou marcar aqui como x, tá? Uma variável de controle e gera para mim uma variável controlada, uma saída, tá? E aí, aqui a gente vai entender essa função y como sendo um ganho vezes o x que eu coloquei lá na entrada, beleza? Então, o que a gente vai entender como amplificador? Alguma caixa preta, uma função que pega uma variável de entrada, multiplica por uma constante e bota lá na saída. Tudo bem? É isso que a gente é isso que a gente vai chamar de amplificador. Repara que é uma coisa matemática, tá? Repare ainda que, do ponto de vista que a gente vai implementar isso daqui com circuitos, tá? Circuitos para implementar isso. Em circuitos eu tenho dois tipos de variável de controle. Eu tenho tensão e eu tenho corrente. Eu posso usar as duas coisas. Eu tenho tensão e eu tenho corrente, beleza? E aí isso aqui vai me dar origem a 4 tipos de amplificadores diferentes. Um primeiro deles que pega tensão, que eu vou chamar de tensão de entrada, e gera uma tensão de saída. A gente vai chamar esse cara de amplificador de tensão, que é o que a gente vai ficar fazendo aqui. Assim, praticamente todos que a gente vai fazer são esses, tá? Amplificador de tensão. Repare que vai ter um caso que eu posso fazer. Pegar uma tensão de entrada e gerar uma corrente de saída. Beleza? Esse cara aí a gente vai chamar de conversor de tensão-corrente ou amplificador de transcondutância. É um nome estranho, mas já fica claro porque que é transcondutância. Beleza? Agora repare que esse cara aqui é simples, né? Esse cara aqui é tipo assim, com essa conversa que a gente teve até agora, pô, esse cara aqui nada mais é do que só pegar e botar um transistor lá, eu já consigo fazer esse cara. Por quê? Porque entra na tensão de controle e ele gera uma corrente de saída. Beleza? Então, repara que não tem muito... Assim, em princípio, não tem muito mistério. Beleza? Eu ainda posso fazer, tá? Um cara que pega corrente de entrada e gera tensão de saída. Tensão de saída. E a gente vai chamar esse cara aqui de conversor corrente-tensão. Ou amplificador de transimpedância. É o que a gente vai mostrar já porque que tem esse nome também. Beleza? Transimpedância. E a última possibilidade é entrar corrente e sair corrente. In igual e out. Sair out. Beleza? E a gente vai chamar esse cara simplesmente de amplificador de corrente. Entra corrente, sai corrente. É tudo corrente. É tudo corrente nas interfaces, tá? Dentro dele, se ele está transformando a corrente em tensão, amplificando e depois convertendo de volta em corrente, é outra conversa. Mas aqui é do ponto de vista das interfaces, tá? A gente vai dar origem a esses 4 casos aqui. Beleza? Todos esses caras aqui a gente vai chamar de amplificador, só que a gente vai precisar de um nome para eles. Na maioria dos casos aqui, o que eu vou fazer, eu vou estar mais interessado nesse caso, tensão, amplificador de tensão, que é o clássico. Tudo bem? Mas a gente usa todos esses outros caras aqui em projeto de eletrônica. Beleza? A gente usa todos esses caras aí para fazer funções em eletrônica. Beleza? E é bastante comum, às vezes, a gente combinar uma coisa com a outra.
tá? Uma coisa com a outra. Por exemplo, imagina que eu quero fazer aqui o amplificador que entra tensão e sai tensão. E eu não sei como fazer isso, mas eu sei como fazer uma coisa que pega tensão e gera corrente. E imagine que eu sei pegar uma coisa que entra corrente e sai tensão. Então eu sei fazer esse processo aqui também, ó. Por exemplo, esse cara aqui eu faço com, entre aspas, um primeiro estágio. E é essencialmente um transistor, né? Essencialmente é isso aqui. E essa outra parte aqui, eu faço com um outro estágio, com um outro componente, tá? E aí repare uma coisa. Olha só a sacada que é o que a gente tem que começar a ir olhando, tá? Olha essa sacada aqui. Eu posso combinar pedaços para gerar uma outra função. Uma interface que eu gostaria, tá? Fazendo essa ideia de converter tensão em corrente de tensão e tal. Os dois caras mais importantes aqui pra gente, tá? Vão ser os transistores. Por quê? Porque eles pegam tensão e convertem em corrente. Beleza? E eles fazem isso de uma maneira muito especial, tá? Por quê? Vamos lá, antes disso. Se eu pegar aqui um resistor, ele também faz a mesma coisa, né? Se eu colocar tensão, ele gera corrente para mim. Ele faz a mesma coisa, essencialmente. Ele entra tensão e sai corrente. Ou ele entra corrente e sai tensão. Ele também faz essa conversão aí de tensão para corrente, tá? Agora, por que esses transistores são uma coisa tão especial? Porque esses caras aqui, eles desacoplam a tensão da corrente em termos dos terminais onde isso está acontecendo. Repare que do lado de cá no resistor, eu tenho um parzinho de terminais e se eu desenhar, e vai ser muito comum eu fazer isso, tá? Vocês em geral. A gente fazer os circuitos caminhando da esquerda para a direita. O sinal indo da esquerda para a direita, que é a forma como a gente escreve. E as tensões mais altas em cima e mais baixas embaixo, que é uma coisa que a gente convencionou também, tá? Mas olha lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, tensão, se eu estiver interessado na tensão de entrada e na corrente de saída, repare que eu não consigo, tá tudo acontecendo no mesmo par de terminais. Beleza? Eu não consigo pegar uma tensão num lugar e influenciar a corrente em outro. Eu não consigo pegar a corrente num lugar e influenciar a tensão em outro, com resistor. Ou com capacitor, ou com indutor. Tá? Agora, do lado de cá eu consigo, porque aqui eu tenho uma caixa preta que tem tensão num par de terminais, beleza? E eu estou interessado, ele está controlando a corrente que circula aqui em outro par de terminais. E esses par de terminais não são os mesmos. Beleza? Então isso aqui, tipo assim, repare que os transistores fazem essa função de converter tensão em corrente e eles desacoplam os terminais onde eu estou observando a tensão e a corrente. Tá? Isso é uma coisa assim. Isso aí é um princípio-chave para isso aqui. Tá? Porque a gente vai usar isso aqui para modular uma corrente em algum lado no circuito de algum lado que tem alta potência. Usando um lado de baixa potência. Essa aqui é a ideia. Beleza? Essa que é a ideia. Tá? Agora, vamos lá. Ó. Quero fazer um amplificador de tensão. Eu não sei fazer, mas eu sei que tem um cara que pega isso aqui, que é o transistor, né? Vou fazer aqui com o transistor MOS, tá? Ele faz essa primeira função aqui, ó, o NMOS. NMOS. Beleza? Eu preciso pegar, repare, ele entrou tensão aqui, eu vou chamar aqui de VIN. Beleza? Vou chamar aqui de VIN. Eu preciso pegar a corrente que ele está gerando na saída e converter de volta em tensão. Beleza? Que é para fazer essa segunda parte aqui, ó. Converter em tensão, porque me interessa a tensão de saída. Beleza? Repare que eu já desacoplei a tensão de onde a corrente está indo. Agora, eu posso chegar aqui, ó, uma primeira tentativa é chegar aqui e falar, pô, vou usar um resistor. Tá? Por quê? Porque o resistor não vai conseguir desacoplar a corrente. Mas o transistor já desacoplou a tensão de entrada da corrente e botou em outro lugar. E aí eu só aproveito essa corrente em outro lugar. E aí eu posso fazer alguma coisa assim, né? Pegar um resistor aqui e juntar. E aí como é que eu faço para a corrente no resistor ser aquela corrente de saída ali do transistor? Tipo, não é uma pergunta retórica, estou esperando uma resposta. Hã? Eu quero pegar a corrente de saída aqui do transistor e colocar ela no resistor. Como é que eu faço isso? Hã? Isso, mas a gente chama isso de conexão. Eu posso ligar os terminais em série, em paralelo, em cascata, aquela coisa toda. Vou fazer em série, não é?
Porque série é pegar a corrente e passar a mesma corrente nos dois caras. Paralelo é pegar a mesma tensão e colocar em dois caras. Lembra disso. O que é série e paralelo, beleza? Então eu vou ligar aqui em série, ó. Pum. Ok? Vou ligar em série. Tranquilo? Repare que eu quero a corrente vindo de cima para baixo, certo? Automaticamente eu preciso ter tensão mais alta aqui e aqui, né? Para a coisa fazer meio que sentido, tá? Então eu preciso juntar aqui ainda, ó. Eu vou botar uma tensão, vou chamar assim, alta do lado de cá, que eu vou, nesse caso, vou chamar de VDD, que é a tensão que fica aqui pro lado do dreno, virada lá pro lado do dreno. E do lado de cá eu vou botar uma tensão mais baixa. No caso aqui eu vou botar 0. Beleza? Então repare, é simples desse jeito. E aí eu tenho, ó, a tensão de entrada do lado de cá, tensão de entrada, e eu vou ter uma tensão aqui, a gente está chamando de tensão de saída, que é a tensão que aparece nesse resistor, tá? Só que se eu usar a tensão de saída do lado de cá, ó, esse valor como a tensão de saída, repare que a tensão de entrada está se referindo ao 0 do circuito, certo? E a tensão de saída está se referindo a outra tensão constante no circuito. Não tem problema fazer isso, mas é outra tensão. Seria mais interessante botar a tensão de entrada e a tensão de saída na mesma referência. Beleza? Seria mais interessante. Então, em vez de usar essa quantidade aqui como tensão de saída, vamos usar essa quantidade aqui, ó, como tensão de saída. Pode ser? A tensão que está em cima do resistor ainda, que é o que o resistor está fazendo, mas comparando ela com 0, em vez de comparar ela com o VDD. Tudo bem? Em vez de comparar com o VDD, eu vou comparar com 0. Tudo bem? Tudo bem? Repare, acabei de bolar o amplificador. A gente vai analisar isso aqui e eu vou fazer uma afirmação até arriscada aqui, mas sei lá, cara. 90% dos circuitos em eletrônica são variações desse aqui que eu acabei de desenhar. E lembra que eu disse antes que 100% da eletrônica, ou quase 100% da eletrônica é uma variação disso aqui? Esse cara que também é uma variação disso aqui. Beleza? Não tem muita diferença. Só que eu tirei esse cara aqui e botei um transistor N naquele caso ali. Podia ter botado um transistor P, podia ter tirado esse aqui, botado um transistor N, botado um transistor P, botado bipolar, feito alguma coisa, e aí cada um vai dar meio que uma característica diferente. Essencialmente a mesma coisa. Beleza? E lembrando, por que todos os circuitos de eletrônica, quase todos, tá? Assim, na prática, são uma variação do divisor resistivo? Porque esse cara aqui ele está fazendo para mim F1 igual a F2. Ele impõe essa condição para mim. Aí isso aqui é útil para a gente. A gente sabe trabalhar com isso. Vira meio que matemática. Vira cálculo lá que vocês viram em cálculo. Tudo bem? Ótimo. Antes de analisar esse circuito em particular, tá? Antes de analisar esse circuito em particular, que vai ser uma implementação do amplificador de tensão. Vamos discutir uma outra coisa aqui ainda em termos abstratos, em termos do amplificador, tá? Repare que o amplificador é uma função, né? Uma caixinha preta que vai ter, ó, uma tensão de entrada e uma tensão de saída, no caso do amplificador de tensão. Beleza? Para caracterizar isso daqui, eu preciso de duas informações, não só uma, tá? A primeira informação que eu preciso é a função, o que ele faz. No caso aqui, o que vai caracterizar isso aqui para a gente é o ganho. É o número que ele pega e multiplica. A gente vai chamar de ganho. Tá? A gente vai definir melhor o que é ganho, mas por enquanto vamos nessa discussão aqui. A segunda coisa que eu preciso caracterizar legal nessa caixa preta é o que acontece quando eu conecto essa caixa preta em outras caixas pretas. Porque eu não faço circuito para ficar isolado, eu faço circuito para ligar o alto-falante, para ligar o microfone, eu vou conectar outras coisas nele. Tá? Vou conectar outros circuitos, eu posso conectar outro amplificador na saída do amplificador e por aí vai. Posso fazer um monte de coisa, tá? Então, uma outra coisa que eu preciso entender é como que é a interface desses caras, beleza? Como que é a interface, beleza? Adiantando um pouco o que a gente vai fazer na aula que vem, tá? Mas a gente vai caracterizar essas interfaces por meio de impedâncias, tá? E aí a gente vai precisar chegar nos transistores e entender como é que é a impedância daqueles caras, vou definir um pouco melhor isso, tá? Mas eu vou ter duas coisas que vão me interessar quando eu estiver falando em amplificadores. Um é o ganho, que é a função que ele faz. 2, como é que ele se comporta quando eu conecto outros circuitos com esse amplificador, que vão ser em termos das impedâncias.
E aí aqui eu vou definir duas impedâncias. Eu vou definir esse cara, lembra que é uma caixa preta, eu estou usando uma caixa preta aqui, né? A ideia básica é essa. Aí eu tenho tensão de saída aqui, tensão de entrada. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou modelar como se fosse circuito de Thevenin, tá? Tipo, nada diferente daquilo. E aí no meu caso aqui, o circuito de Thevenin vai ser alguma coisa que vai ter, ó, uma impedância de entrada aqui. Beleza? E vai ter o ganho dele AV vezes Vin, isso é a função que ele está fazendo, e vai ter uma impedância de saída, que eu vou chamar aqui de Zout. Beleza? Então repare, para caracterizar o amplificador, a gente vai fazer um modelo nessa forma aqui. Por quê? Porque na hora que eu juntar com outros circuitos, na entrada eu preciso pegar e colocar alguma coisa que gera a tensão de entrada para mim. Tá? E aí a gente vai modelar o circuito que gera isso, ou qualquer circuito que seja, posso fazer o equivalente de Thevenin, alguma coisa assim, ó. Uma fonte de tensão com uma impedância de saída. Vou chamar aqui de ZF, vou chamar aqui de VF. Beleza? Repare que o que é aquela parte vermelha ali? É algum circuito que gerou a tensão de entrada para mim. Beleza? E ele vai ter uma impedância de saída dele lá, que é aquela impedância de Thevenin. Tá? Nada mais é do que aquilo. Tranquilo? E aí, essa impedância de Thevenin aqui vai interagir com a minha impedância de entrada. E repare, o que eu estou vendo, o que o amplificador está vendo, que esse circuito aqui está vendo, não é essa tensão. Não é a tensão que eu coloco lá. Não é a tensão que a fonte gera. O que ele vê é essa tensão Vin aqui, e fica muito nítido nesse caso que ela é uma fração que vai depender da impedância de saída da fonte aqui e da impedância de entrada. O divisor de tensão resistível aqui, ó, está acontecendo. Beleza? Eu vou ver uma parcela daquele VF. Tudo bem? Então o interessante é que o Zen seja muito alto. Já adiantou uma discussão. Vai ser interessante para quando eu quero entrar tensão, que o Zin seja muito... essa tensão seja... Essa impedância seja muito alta. Para quê? Para ficar o Vin muito parecido com o VF. Mas vamos botar isso na conta. Tudo bem? Ainda, do lado na saída aqui, ó, em geral, o que eu vou fazer é conectar uma carga. Beleza? Vou conectar uma carga, que eu vou chamar aqui de ZL, tá? E aí, repare, o que eu estou vendo na saída não é essa tensão aqui, ó, que eu gerei internamente. É o Vout. E aí o Vout vai ser o mesmo problema, né? Mesma discussão. Vai ser uma fração do ganho que eu obtive, tá? Só que vai ficar reduzida por conta desse divisor resistivo que acontece aqui, ó. Beleza? E aí eu posso escrever aqui. Repare, se eu juntar tudo, todas as informações aqui, eu vou poder escrever que o Vout vai ser igual a o ganho que o circuito me dá, vezes a tensão que eu coloquei lá na entrada, a tensão mesmo que a fonte gerou, beleza? Vezes. Aí o efeito dos divisores, tá? Vezes. Então vou ficar aqui, vezes Zin dividido por Zin mais ZF, que é o que acontece nessa interface aqui, na entrada, vezes ZL dividido por Zout mais ZL, que é o que acontece na interface de saída. Beleza? Então repare que tem três partes isso aqui, né? Isso aqui é o efeito é a função, é o que eu gostaria que ele fizesse. Tá? Isso aqui é o que acontece na entrada do circuito, O que está acontecendo na entrada do circuito? Quando eu conecto a entrada no meu amplificador. Lá na entrada, beleza? O gerador, qualquer que seja lá de tensão, na entrada do circuito, beleza? E esse terceiro termo está me dizendo o que acontece quando eu conecto uma carga lá na saída do circuito. Tudo bem? Sempre vai ter essas três coisas acontecendo aí. Vai ter uma função, vai ter alguma coisa gerando o sinal de entrada e eu vou estar vendo o sinal de saída. Beleza? Aqui, a partir da análise disso aqui, primeira coisa a gente perceber, a gente projetista de circuito aqui, eu estou projetando o amplificador. Eu estou interessado só no amplificador. Isso quer dizer o seguinte, do ponto de vista do projeto do amplificador, eu não tenho controle sobre essa impedância ZF e não tenho controle
sobre essa parte aqui, ZL. Não tenho controle sobre isso. Alguém vai me dizer quanto que é, ou eu mesmo vou especificar quanto que é o máximo que eu vou tolerar desses caras aí, mas eu não vou controlar. Vai vir qualquer coisa. Ok? Mas eu controlo a impedância de entrada e eu controlo a impedância de saída. Eu vou fazer meu amplificador de forma a ter uma determinada impedância de entrada e de forma a ter uma determinada impedância de saída. Ok? Eu tenho um certo controle sobre isso. Tá? Pode ser que não seja um controle muito fino, a ponto de falar assim, minha impedância de entrada vai ser 50 ohms. Pode ser que eu não consiga fazer isso. Mas eu consigo falar, olha, isso aqui é perto de 50, é baixo, impedância é baixa. Não, isso aqui é mega ohms na entrada. É bem alta. Isso a gente consegue fazer. Ok? Talvez o controle fino não seja tão simples. Não é um problema trivial de resolver. Mas dizer se é alta ou baixa, a gente consegue dizer. Se é perto do zero ou se está perto lá de um número muito grande. Tudo bem? Se está perto de infinito, vamos chamar assim. Tá? Para aqui engenharia, o número grande é infinito. Tá? Então vamos lá. Quando que eu vou querer fazer uma coisa e quando que eu vou querer fazer a outra? Quando eu penso em termos de tensão, tá? Então repare, se eu estou pensando aqui, ó, tensão, eu quero esse termo o mais possível próximo de 1. Porque repare que é sempre menor do que 1. Esses dois termos, né? Esse termo aqui e esse termo aqui são sempre menores do que 1. Tá? Como é que eu faço para desperdiçar o mínimo possível do meu ganho? Porque aquelas interfaces estão me atrapalhando. Tá? Então, no caso de tensão, eu quero maximizar o Zin. Porque quanto maior for esse valor aqui, ó, principalmente maximizar, tipo, eu quero que ele seja muito maior do que o ZF. Muito maior do que a impedância de saída da fonte. Beleza? Então, se eu quero tensão de entrada, se eu quero um amplificador que aceita tensão aceita tensões na entrada, eu quero que o Zin seja o máximo possível. Senão não funciona muito bem. Senão ele não vê muito bem a tensão de entrada. É isso que está acontecendo. Eu quero o máximo impedância de entrada possível para poder entrar a tensão. Beleza? E na hora de sair tensão. Sair tensão é essa parte aqui que está me atrapalhando. Tá? Repare que eu quero esse valor aqui o máximo possível parecido com 1. E eu não controlo o ZL. Que eu não controlo o numerador daquela expressão. Mas eu controlo, em parte, o denominador. Se eu pegar o Zout e fazer ele o menor possível, tipo 0, vai virar aproximadamente ZL sobre ZL, que é aproximadamente 1. E aí para de me atrapalhar. Tá vendo lá? Então, na hora que eu quero tensão de saída, eu quero o Zout o menor possível. Cara. Nem vou escrever igual a 0, vou escrever tendendo a 0. Quero o menor possível. Para quê? Para poder conseguir colocar toda a minha saída lá disponível para carga. A carga conseguir enxergar toda a minha tensão de saída. Tudo bem? Repare que são duas coisas diferentes. Quando está na entrada, eu quero uma coisa. Quando estou na saída, eu quero outra coisa. Beleza? A recíproca é verdadeira, tá? E você pode... Lembra que você pode converter isso daqui, ó, no modelo... Isso aqui está em termos do Thevenin, né? Você pode converter isso aqui em termos do Norton. E aí fica alguma coisa, tá? Fonte de corrente... Aqui é o ZF, aqui é a impedância de entrada do amplificador. O amplificador você pode converter aquele modelo Thevenin para o Norton, né? Do lado de cá. Esse aqui é o Zout do amplificador, esse aqui é o ZL da carga. Beleza? E aí você faz as contas, tudo bem? Continua aparecendo o ganho AV aqui multiplicando, tá? Mas vai depender do que está acontecendo lá. Vai continuar sendo AV vezes VIN. E a VIN é essa tensão aqui. Beleza? Só que você tem que multiplicar pela impedância lá de saída. Aquela coisa de Thevenin e Norton, tá? E aí, se você estudar isso daqui, para entender o que acontece com as correntes de entrada e com a corrente de saída, quando eu quero corrente de entrada e corrente de saída, tá? Vai acontecer o efeito exatamente o contrário. Quando eu quero botar corrente de entrada, eu preciso de impedância de entrada 0. Para quê? Para toda a corrente que a fonte aqui me fornecer, eu quero que venha para cá, ó, que é a entrada do amplificador. Se eu quero ver a corrente, eu preciso que a impedância de entrada seja 0, porque aí toda a corrente passa por aqui. Beleza? Toda a corrente passa por aqui. Ainda, se eu quero botar corrente de saída na carga, eu quero que toda a corrente que eu gerei dentro do amplificador, que é essa corrente aqui, quero que toda a corrente que eu gerei aqui,
vá para a carga, vá para cá. Para isso acontecer, eu preciso que essa impedância que seja o máximo possível, seja tipo infinito, beleza? Então, para botar a corrente de saída na saída, eu preciso de Zout tendendo a zero. Tendendo a infinito. Tudo bem? E se você parar para pensar, isso tem que fazer sentido na sua cabeça. Principalmente isso aqui, ó. Principalmente isso. Por quê? Na hora que eu vou botar tensão de saída, não é como se fosse eu construindo uma fonte de tensão. É como se fosse uma fonte de tensão que eu estou querendo fazer. Fonte de tensão, o gráfico VI era assim, né? Se eu pensar em termos de uma resistência equivalente, tipo, lembra lá daquela história lá, o VI do resistor. Se eu inclinar para lá, eu estou aumentando ou diminuindo a resistência? Hã? Como é que era? Aumentando por quê? Como é que é? Vamos lá, ó. Pensa aqui. Pensa, não é U é igual a R. Pensa assim, tá? Se eu peguei aqui, ó, tava numa posição qualquer e aumentei de uma unidade, vai aumentar a corrente de tanto aqui, ó. Beleza? Se eu inclinar para cá e aumentar da mesma quantidade, olha lá como é que a corrente aumenta bastante, tá vendo? Isso aí é menos resistência. Beleza? Lembra sempre disso, é menos resistência, tá? Repare que isso daqui, ó, é como se fosse Z igual a zero, né? Muito parecido, só que está deslocado na tensão, em vez de estar passando pelo zero. E do lado de cá, ó, é como se eu quisesse fazer uma fonte de corrente na saída, né? Quero fornecer uma corrente. Fonte de corrente, VI, é alguma coisa assim. Impedância infinita. Ok? Por isso que isso aqui, ó, tem que fazer sentido para vocês. Essa parte aqui tem que fazer sentido para vocês. Isso aqui, ó. O da entrada que pode ser um pouco mais chatinho. Beleza? Mas, como é que eu penso aqui, ó, no caso da entrada? Se eu quero entrar com tensão, eu não quero ver corrente nenhuma. Para não ver corrente nenhuma, eu boto impedância infinita. Se eu quero botar corrente para dentro, eu quero toda a corrente e eu não quero nenhuma resistência para essa corrente. Eu boto resistência zero. Simples assim. Beleza? E aí isso aqui, a parte de cima começa a fazer sentido para mim. Tudo bem, gente? Tranquilo? Guarda isso aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Extremamente útil também. Quando que eu preciso de impedância de entrada e impedância alta ou baixa? Quando que eu preciso de impedância alta ou baixa? Tranquilo? Quando que eu preciso de impedância alta? Quando eu preciso botar a tensão ou quando eu preciso tirar a corrente. Quando que eu preciso de impedância baixa? Quando eu quero botar a corrente ou tirar a tensão. Pronto. Beleza? E tudo que a gente vai ficar fazendo é controlar a impedância nos pontos do circuito, tá? Vou começar a falar sobre isso. Beleza. Então, vamos dar uma olhada naquele caso lá, naquele circuito em particular que a gente fez com o transistor MOS. Que era esse circuito aqui, né? Eu estou chamando de B, tá? Por causa da minha anotação. O circuito com o MOSFET, tá? O circuito era esse, ó. Vin, Vout. Vou chamar esse cara aqui de RD, vou chamar aqui de VDD, tudo bem? Quero calcular o Vout, tá? Quero descobrir quanto que é o Vout. Quero achar uma relação pro Vout para conseguir projetar essa coisa, tá? Primeira coisa a se perceber. Lei de Kirchhoff das correntes. Nesse nó aqui, vai dizer para mim que a corrente no resistor é igual a corrente no transistor. Beleza? IR é igual a ID. Beleza? E aí você pode substituir as duas coisas. Tudo bem? Substituir as duas coisas, tá? Ou, que é o jeito que eu acho um pouco mais tranquilo, mas é para dar na mesma, tá? O Vout vai ser lei de Ohm, né? V igual a RI, lá no resistor. Tranquilo? Arruma a parada, vai ficar... Essa tensão do lado de cá vai ser VDD, que é a tensão que eu tenho aqui, menos a queda de tensão, que é IR vezes RD. Só que o R é igual a ID, por causa da lei de Kirchhoff das correntes. Então, já vou escrever aqui, ó, RD vezes ID. ID é a corrente que passa no trânsito, que é o transistor está gerando. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é entender que esse cara está em modo de saturação. Tá? Lembra lá, né? O modo de saturação é quando eu estou aqui, ó, fonte de corrente. Tá? Nesse caso aí,
eu posso substituir o ID, porque eu já conheço o ID. Eu vou escrever que a tensão de saída vai ser VDD menos RD vezes meio de KN, que é aquela constante toda lá, vezes VGS menos VTH ao quadrado. Para essa primeira discussão, eu vou desprezar o efeito de modulação de canal. Eu vou dizer que o lambda é zero, né? Isso. Tudo bem? Vou dizer que o lambda é zero, estou desprezando aquele efeito, tá? Porque, por enquanto, vai ser desprezado. Mais para frente, quando a gente estiver fazendo alguma coisa um pouco mais avançada, é que tipo, isso aí vai começar a fazer mais diferença, tá? Mas vamos simplificar um pouco aqui para entender o processo, tá? Vamos lá. Quem que é o VGS do circuito? O VGS é essa tensão aqui, ó. Que nesse caso, por lei das tensões, VGS é igual a Vin. Então, tá vendo? E aí, repare. Eu vou quebrar esse Vin em duas partes. Tudo bem? E eu vou escrever a seguinte coisa. Eu vou dizer que o Vin, a tensão que está entrando, vai ser uma tensão DC, uma tensão constante, mais um ΔV, que é onde eu vou codificar meus sinais. Tudo bem? E por que essa diferença aqui, tá? Eu não preciso de uma tensão VDS maior do que VGS, VGS maior que VT. Eu preciso garantir, nesse caso aqui, que essa tensão aqui está sempre maior do que o VT. Para ficar para ficar no modo de saturação, para ficar conduzindo. Então eu vou botar um offset aqui e vou botar meu sinal. Então é como se eu estivesse chegando aqui, ó, você pode pensar que no tempo, estou botando meu sinal um pouquinho para cima aqui. Essa tensão aqui é o VDC e o ΔV é o tanto que está variando meu sinal em torno desse ponto aí. Tudo bem? Beleza? Mas eu não estou fazendo nenhuma hipótese de que esse ΔV é um número pequeno, tá? É um ΔV, a variação. Tem uma parte que é constante no tempo, é constante, e uma parte que varia. Só isso que eu estou dizendo. Não estou fazendo nenhuma hipótese sobre... Isso aqui não é uma derivada, nada disso. Não é um ΔV, não quer dizer que é pequeno, só quer dizer que é a parte que varia. Tem uma parte que varia e uma parte que não varia. Tudo bem? Então, eu vou poder escrever aqui, o Vout vai ser VDD menos RD KN sobre 2. E aí eu vou ter VDC menos VTH, que já estava lá, menos... mais VDC mais ΔV ao quadrado. Tudo bem? Como é que é? Pode ser, mas é porque vai começar a ficar muito poluído aqui a anotação. Se eu for fazendo isso. Isso aqui dá para entender o que está acontecendo. Tá? Mesmo porque eu não vou fazer derivada no tempo. Então, tá sussa por enquanto. Assim. Eu não vou fazer derivada no tempo. Então tá sussa por enquanto. Beleza? Mas vamos lá. Então, repare que eu posso escrever dessa forma aqui. Eu vou abrir esse quadrado aqui, entendendo que isso aqui é um termo e esse aqui é outro, pode ser? Aí fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, aquela coisa. Então vai ficar VDD menos RD KN sobre 2. E aí eu vou ficar com VDC menos VTH ao quadrado mais 2 vezes VDC menos VTH vezes ΔV mais ΔV ao quadrado. Todo mundo de acordo? Vamos lá. Ó. Olha o que está acontecendo, tá? Eu tenho... Repare que isso aqui é uma tensão constante. Repare que KN vezes V ao quadrado, KN vezes V é uma tensão. Desculpa, é uma corrente. Certo? A corrente lá no transistor é assim, né? Ó, ID é igual a meio de K VGS menos VTH ao quadrado. Então, quando eu multiplico K por uma tensão ao quadrado, dá uma corrente. Beleza? Dá uma corrente. Tá? E aí, quando eu multiplico a corrente por uma resistência, dá uma tensão. Então, o que eu estou fazendo é somar tensão com tensões do lado de lá, né? Então, as coisas têm que fazer sentido o tempo todo, tá? Lembra, vai sempre checando as unidades, tá? Se está fazendo sentido, se não está somando bananas com laranjas. Repare aqui que eu tenho 3 partes. Vamos lá. Eu tenho 3 partes aqui nessa equação. Uma primeira parte aqui, ó, que é essa daqui, que é uma tensão DC. É tudo DC, é tudo constante.
O VDD é constante e essa outra parte aqui que eu estou somando é constante, porque esse VDC é constante. O VT é constante, o K é constante, o RD é constante, é tudo constante. Então eu tenho um Vout DC, ok? Eu tenho uma segunda parte aqui, ó, que não é constante, mas é um número multiplicado pela minha tensão de entrada, lá, meu sinal. E repare, ó, isso aqui é tensão vezes tensão, então isso aqui é tensão ao quadrado. E aí vezes o K vezes o RD é tensão. Então, a tensão de saída. Tudo bem? Todo mundo tá chegando aí, né? Então, repare, isso aqui é uma tensão de saída, que eu vou chamar de AC, tá? Só que repare, isso daqui, essa partezinha, ela é o que entrou, que é o, vou chamar assim, o ΔV, a parte do sinal que entrou, vezes um número, que é um ganho, né? Todo mundo tá vendo que aqui tá a minha função de um amplificador que eu tô querendo. É nesse pedaço aqui, ó. E aí ainda tem uma outra coisa aqui, ó. Essa coisa ao quadrado, tá? Essa coisa ao quadrado é um problema. E ela é tão problema que a gente vai dar um nome feio para ela, meio pejorativo. A gente vai chamar de distorção, tá? Deixa eu chamar esse cara aqui, ó, distorção. Esse cara aqui, por que esse cara é ruim, tá? Por que esse cara é feio? Por que ele é bobo? Por que eu não gosto dele? Porque na hora que eu faço o meu ΔV entrar um seno, se meu ΔV for um seno, e por que eu faço seno, tá? Porque se eu entrar um seno, eu posso reescrever outras funções em termos do seno, e se eu entender o seno, eu entendo outras funções. Teorema de Fourier. Na hora que entra o seno, esse pedacinho aqui, ó, ele mantém o seno. Ele multiplica o seno, aumenta o tamanho dele, mas continua sendo seno. Esse cara aqui não. Esse cara aqui pega o meu seno e faz alguma coisa que não é mais seno. Seno ao quadrado não é seno. Tipo bagunçou a parada. Tá entendendo? E aí, se eu fizer lá a composição de senos e passar nessa função ao quadrado, vai bagunçar minha função inteira. Eu não sei muito bem o que vai acontecer. Tá? E essa coisa a gente vai chamar de distorção. Essa coisa que bagunça aí, essa parte que bagunça. Beleza? Eu gostaria que essa distorção fosse zero. Eu gostaria que isso nunca acontecesse. Tá? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte aproximação. Eu vou olhar e falar assim, cara, eu quero que isso aqui seja aproximadamente só a parte com sinal. Isso quer dizer fazer 2 VDC menos VT vezes o ΔV tem que ser bem maior do que o ΔV ao quadrado. Porque na hora que eu somar os dois, vai ficar aproximadamente só da esquerda. Todo mundo de acordo com isso? Repare que eu posso dividir dos dois lados por ΔV. Tá? Tomar cuidado com o que eu estou fazendo aqui, porque o ΔV pode ser zero. Certo? Tá? Agora, desde que o ΔV seja zero, num número, tipo assim, limitado de instantes, etc., aquela coisa, umas coisas de cálculo lá, é mais ou menos bem comportado e mais ou menos funciona, tá? Na maioria das vezes funciona. Eu vou poder cortar esse cara com esse cara e eu vou concluir que o ΔV, para não ter distorção, tem que ser muito menor do que 2 vezes VDC menos VTH. Todo mundo tá vendo? Agora, olha o que está acontecendo, o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o sinal tem que ser bem menor do que a parte DC que eu estou colocando lá na entrada. Todo mundo está vendo? Então, eu estou dizendo que o sinal tem que ser pequeno, né? Todo mundo... É isso que eu estou dizendo. O sinal tem que ser pequeno. Pequeno quanto? Bem menor do que esse número aí. 2 VDC menos VT. Tudo bem? Ah, professor, quanto que é bem menor? Sei lá, filho. 10 vezes menor, 5 vezes menor, 20 vezes menor, 100 vezes menor. Tanto que seu coração mandar. Quanto menor ficar aquilo ali, aquela relação, quanto mais verdade ela for, menos distorção você vai ter. Quanto mais longe você tiver desse muito menor aí, tipo, mais distorção você vai ter. É isso que vai acontecer. Quanto maior seu sinal em relação àquele número, mais distorção você vai ter. Na prática é isso. Tudo bem? Tá? Regra do dedão é fazer 10 vezes menor, tá? Que assim, é o que eu vejo nos livros recomendados. 10 vezes menor. Tudo bem? Professor, você não poderia passar por um filtro passa-baixo, não? Não tem como fazer isso, porque vai ter... você vai ver lá em princípio de comunicação que essas funções não lineares, por exemplo, ao quadrado, exponencial, que é o que vai acontecer com o bipolar, elas geram intermodulação. E aí faz uma parte da distorção cair dentro da minha banda. Cai dentro da banda do sinal. E eu não consigo eliminar isso. Não tem como eliminar. Uma vez que aconteceu a distorção, não tem mais o que fazer.
uma parte das distorções você consegue jogar embora, que você faz o filtro passa baixo, né? Você faz um passa faixa, no caso, lá e pega, joga um pouco de lixo fora. Mas tudo aquilo que cair dentro da tua banda não tem o que fazer. O que está dentro da banda é que é o problema. Beleza? Seguindo. Então repare, fazendo aquela aproximação, eu vou poder dizer que o Vout é aproximadamente VDD menos RD KN. Eita. Cadê? KN sobre 2 vezes VDC menos VTH ao quadrado mais RD vezes KN, o vezes 2 corta dividido por 2, VDC menos VTH vezes o meu sinal. Ok? E aí, olha só uma coisa. Isso daqui, ó, não era a corrente que a gente chamou lá de corrente de saturação, o IDSAT? Todo mundo está comigo ainda? Todo mundo... Hã? Não ficou mais porque está errado, porque aqui tem um menos, né? Aqui tem um menos. Menos. Certo? Beleza. Mas repara, essa corrente aqui é o que a gente chamou de IDSAT. É a corrente DC, é essa corrente que está aqui, ó, colocada aqui na saturação. Olha ela aqui, ó, embaixo. Todo mundo tá vendo? Então isso aqui eu posso escrever ainda, tá? Como sendo VDD menos RD vezes ID SAT, que teoricamente só depende da tensão DC que eu colocar lá na entrada, beleza? O VGS DC, menos RD vezes uma coisa que não é corrente, né? Todo mundo tá vendo? Não é corrente isso aqui, tá? Não é corrente. Isso aqui é corrente se fosse K vezes V ao quadrado, beleza? E eu quero separar meu ΔV porque meu ΔV é o sinal, tá? Quero separar. Essa quantidade aqui eu vou dar um nome para ela, vou chamar de GM, porque repare, a unidade dessa coisa aqui olha aqui no K, olha do lado de cá, tá? O K, a unidade dele tem que ser ampere por volt quadrado, porque aí quando eu multiplico por volt ao quadrado dá amperes, que é a corrente. O Kn vezes uma tensão, que é o VDC menos VTH, a unidade disso aqui é ampere por volt. Então, tá vendo? Isso aqui é bem parecido com a resistência, né? Só que ohms é volt por ampere. U é igual a RI. Tá? Isso aqui é o contrário de volts. O pessoal costuma chamar de Siemens ou Mohs. Fazer o ohm de cabeça para baixo. Já vi vários lugares assim, tá? E chama de Mohs. Eu não gosto desse nome, mas tá nos datasheets assim, tá? Então, por isso eu tenho que falar. Beleza? Ohms ao contrário. Que assim, pra mim é uma piada, mas tudo bem. Tá nos datasheets, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fugir, tá? Eu simplesmente vou chamar de ampere por volt, tá? Eu fosse ver as unidades que eu vou fazer. Microampere por volt, miliampere por volt. Vou fazer um negócio no SI, tá? Agora, repare que isso aqui a gente chama de resistência. O inverso da resistência é a condutância, né? Tudo bem? E a gente usa o G, não é? O símbolozinho G normalmente. Então eu vou chamar esse cara aqui por enquanto de GM. Já fica bem claro por que eu vou chamar de G minúsculo e coisa, tá? Vezes ΔV. Na aula que vem a gente vai elaborar melhor em termos desse GM. A gente vai estudar melhor esse GM. Esse GM é uma coisa importante pra gente. Tudo bem? E aí repare, o que está acontecendo aqui? Eu tenho duas partes. Uma primeira parte que é, isso aqui que eu estou marcando de vermelho aqui, ó, na equação, que é uma tensão DC. A tensão de saída DC. Não tá vendo? E eu tenho uma segunda parte, que é um ganho, que é essa parte azul, que é um número multiplicando o meu sinal de entrada, que é a função do amplificador. Beleza? Então o que está acontecendo aqui é, eu estou entrando com um sinal, alguma coisa assim. Se eu estivesse entrando lá no tempo, eu estou entrando com alguma coisa assim, ó, em termos do VDC, o tamanho disso aqui é o que eu chamo de ΔV. Isso aqui é na entrada. E aí o amplificador está pegando a saída e gerando isso aqui, ó.
como se fosse no tempo, né? Tem uma outra tensão aqui, uma outra tensão que eu vou chamar de Vout DC, que quanto que é? VDD menos IDSAT vezes RD. Tudo bem? Essa quantidade aqui. E aí tem um sinal aqui, ó. Beleza? Que é quanto? Quanto que é isso aqui? AV vezes meu ΔV. É o ganho vezes meu ΔV. Onde esse AV, nesse caso aqui, é menos GM vezes RD. Tudo bem? E aí a gente pode definir melhor o que é o ganho aqui pra gente. Tá? Em termos do... Para poder... Porque o ganho... Repare que o ganho, ó, não tem nada a ver com essa parte DC, tá? Eu quero separar essas duas coisas. Beleza? Então eu vou definir o ganho, agora aqui de uma maneira um pouco melhor, que é a mesma forma como a gente definiu lá no começo, lá quando a gente estava no Jump-Up, tá? Mas o ganho pra gente vai ser como que a tensão de controle, ou como que a tensão de saída é controlada pela tensão de entrada. Em termos diferenciais aqui. Beleza? Nesse caso em particular, se fizer a derivada daquela parada lá, isso aqui tudo é constante, ó, em relação ao VIN. Não tem ΔV aqui. VIN, lá, meu VIN é meu ΔV, tá? Então isso aqui tudo vai dar zero. Nesse caso vai ser menos GM vezes RD. Ok? Que é só essa parte que sobrou aqui, ó. Que é só essa parte que sobrou do lado de cá. Tranquilo? Então essa é a primeira coisa. Eu consigo separar a derivada aqui, vai ser uma operação que vai servir para a gente separar o sinal da polarização, que é a parte DC da parte que varia. Tranquilo? A gente vai dar nomes para isso, tá? Essa parte aqui, ó, eu vou chamar de sinal. É a parte que tem variação de tensão e corrente. Essa parte constante eu vou chamar de polarização. É a parte DC. Vai ser extremamente importante, porque a parte não vai ter sinal, não vou conseguir fazer ganho se eu não ajustar a polarização. Tá? Não vou conseguir ajustar o ganho se eu não fizer a polarização. Agora, se eu fizer a polarização, não garante que tenha o ganho que eu quero. Eu preciso ajustar fino ainda. Tá? Mas eu preciso fazer uma coisa, depois fazer a outra. Agora, repare que virou, né? Lá na função lá, o Vout virou uma coisa que era Vout DC mais Vout AC, vou chamar de AC, de sinal. Isso aqui em resposta a um VIN DC, não foi isso que a gente colocou? Mais um VIN AC, a parte de sinal. A gente botou A mais B na função e a função me deu uma coisa que é F de A mais F de B. Tudo bem? Repare, na hora que eu estou fazendo isso, na hora que aquela aproximação do pequeno sinal for verdade, a minha função, aquele circuito, virou um circuito linear. Eu boto A mais B, que é VDC mais VAC, e sai F de A mais F de B. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, isso é extremamente importante. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou poder parar e olhar as coisas separadas. Eu vou poder separar o circuito e ver só essa parte aqui, e calcular separado, e depois eu vou fazer um equivalente, vai ter que fazer um ajuste no circuito, mas a gente vai conseguir separar e vai olhar só o sinal entrando e gerando esse cara aqui, ó. E aí a gente vai analisar, vai separar a análise e o projeto em duas partes. Uma da polarização, da parte DC, uma outra que tem a ver com o sinal. E a gente vai tratar de dois problemas meio que ortogonais aqui agora. Tranquilo? Mas repare, não tem mágica. Tudo veio daquela ideia de tentar fazer sumir a distorção, que é o termo de alta ordem. Beleza? E nesse caso aqui, no caso do transistor MOS, tá? Só vale para o MOS, que eu calculei aqui agora. Tá? No caso do bipolar, vai ter outra relação. A gente vê na aula que vem. Mas no caso do MOS, se o ΔV, o tamanho do sinal, a parte que está variando do sinal de entrada, for bem menor do que 2 vezes a parte DC daquele sinal lá. E repare, ó, isso aqui, ó, é aquilo que a gente chama de tensão de overdrive lá atrás, ali no começo. Tensão de overdrive. Por isso que tensão de overdrive é importante. Beleza? Tensão de overdrive é importante. Vai ter alguma coisa parecida com isso daqui no caso do bipolar, mas vai ser um pouco diferente, porque aqui era quadrático, lá no caso do bipolar exponencial. A gente vai precisar parar e ver o que acontece. Vou fazer isso na aula que vem. Todo mundo ok aí? Todo mundo tá comigo então?
Pergunta. Eu esqueci que tinha. Você esqueceu? Então você começa a fazer o teste aí você me pergunta. Não é isso que você pergunta, não. Ah. Por que a gente tem que ter esse offset na entrada? Por que a entrada tem que ser o VDC mais o VT? Porque eu preciso, no caso aqui, para garantir a saturação, eu preciso que o VGS seja maior que o VT. Então eu preciso o tempo todo, tá? E repare, na hora que o meu sinal de entrada está entrando aqui, ó, e está fazendo isso, né? Eu preciso que o mínimo dele aqui seja maior do que o VT. O tempo todo, para isso aqui tá funcionando. Para tá do jeito que eu quero. Tá? Não, nem, tipo, tem amplificador que isso aqui não é verdade? Tem. Esse que a gente está fazendo é o que a gente vai chamar de classe A. Ele está sempre conduzindo. Classe A. Ele está sempre conduzindo. Tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. Está sempre na saturação e está sempre conduzindo. Vai ter o classe AB, vai ter o classe B. Classe B conduz 50% do tempo. Tem o classe C, 75% do tempo. Classe D, por aí vai. Aqui a gente só vai tratar de classe A. Se der tempo lá no final, que eu acho que eu estou um pouco adiantado, a gente estuda classe B, principalmente classe B. Classe B é interessante. Isso é o que gera a tensão de offset do amp-op? Não. Não. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas é bem lembrado, uma boa pergunta. Mas não é daqui que vem a tensão de offset. Não é daqui, tá? Tudo bem?